Valendo! Salve, salve todo mundo que acompanha o canal do Esquema Tático. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é um vídeo para falar do assunto da semana, né? Um dos assuntos da semana. Cristiano Ronaldo chega a 757 gols e, segundo as contas de algumas pessoas aí, ultrapassa Pelé nos números de gols feitos em jogos oficiais. Eu estou aqui com o Fredão, a gente vai debater um pouco sobre isso, mas antes, Greg, solta a vinheta aí para a gente, meu querido. Muito bom, Greg, parabéns aí, muito bem feito o seu trabalho, como sempre. E, Fredão, antes de começar a discussão, hoje o que o pessoal da casa tem que fazer? Gente, é aquele esquema, né? Vocês dão aquela curtida gostosa no vídeo, deixa o seu comentário. A gente está começando a botar frases aleatórias no meio ou no final do vídeo, para ver se vocês estão assistindo mesmo essa porcaria. Então, para vocês fazerem um comentário aí. E se inscreva, ativa o sininho e siga nas redes sociais. É isso. É isso. Fredão, 757 gols, é gol pra cacete, né, velho? Pô, parece minha conta na escola. Sou eu que eu meti de gol no Fundamental. Mas aí você acordou da cama depois, ou você caiu da cama depois e acordou? Como é que foi? Não, é que eu sou tipo Lulinha, eu fiz muita história só na base. Na hora de dar Ah, certo, entendi. não deu, entendeu? Entendi. Agora faz sentido. Agora tá explicado porque quando a gente jogava junto não dava certo. Ah, cara, primeiro é que a gente jogou pouco tempo junto, né? Eu já tava saindo do time, você já Isso chegou é. também, o time já tava ali para fechar, né, as portas. Mas só queria lembrar que as eliminações que eu estava presentes, eu estava no banco. Então, é aquele negócio, né? Você deixa um artilheiro no banco, a eliminação é praticamente fatal. Mas nós estamos aqui para falar da nossa história futebolística. Estamos aqui para falar de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, cara, que eu tava vendo o vídeo do Biratan Leal e é o que ele fala, cara. O feito dele já é grande por si só. Não acho que a FIFA, como eu costumo falar sempre, eu que sou um grande crítico às entidades que comandam o futebol de uma maneira geral, talvez a UEFA e algumas outras entidades são as que sofrem, que eu praticamente não critico, porque normalmente fazem a coisa correta, mas, via de regra, a CBF e FIFA são as minhas favoritas para sofrer crítica, e para mim a FIFA presta um desserviço ao futebol, né? Que ela acha que é dona do futebol, ela acha que o futebol só existe por causa dela, ela acha que inventou esse esporte, e aí ela manda e desmanda as coisas. Então, até 2010, 2009, sei lá, começo dos anos 2000, era inquestionável, ninguém questionava que o Pelé tinha 1.200 gols. Tipo, era todo mundo aceitava isso. E do nada, a FIFA tira da bunda que, amistoso não conta, estadual não conta, isso daqui não conta, a seleção que hoje é filiada à FIFA, mas não era no passado, não conta. E começa, tipo, fazer umas contas, tirar uns negócios da bunda para ir baixando os números do Pelé, que chega que fica segundo a FIFA. Para a FIFA, tem 767 gols. E para mim, nada mais é do que uma jogada de marketing para falar que a gente está vendo a história sendo feita. E aí já está, cara. O Cristiano Ronaldo se tornou o maior jogador de Portugal da história, ultrapassando Figo, ultrapassando Eusébio. Eu acho que é o primeiro jogador português a atingir essa marca de mais de 700 gols. Eu acho que é um dos únicos europeus, é que eu não tenho o número de todo mundo, então não quero cometer nenhuma gafe, mas se não é o primeiro, tá ali no top 5 dos europeus que chegaram a 700 gols. Então, só o feito dele, só que ele já faz, já é algo histórico, já é a história sendo feita. Você não precisa diminuir o número do Pelé para, tipo, querer comparar a ele. E é aquilo que a gente já discutiu no outro vídeo, que deu erro, então a gente está regravando esse vídeo, tá? Então, por isso que a gente está tentando ser mais sucinto. Os estaduais, na época do Pelé, eles eram um classificatório para o nacional. Então, muita gente critica aí o Robertão, a Taça Brasil, por ser campeonatos que, jogou 4 jogos e é campeão nacional. Mas para você jogar esses 4, 5 jogos, você tinha que ser campeão estadual. Então, tipo, você tinha toda uma fase eliminatória, qualificatória antes para poder você chegar só os cabeça. Só os campeões estaduais, porque é negócio. O Brasil é um país continental, deslocamento era muito difícil, então só os campeões se deslocavam, enfim. Tem que pegar o contexto da época. Então, eu acho que, principalmente na época do Pelé, os estaduais eram muito mais fortes e muito mais importantes e muito mais relevantes do que hoje.
Então, você não pode desconectar o fator histórico para falar se aquilo vale ou não. E para mim, o Cristiano Ronaldo só é maior que o Pelé na altura. Porque de resto, falando de futebol, o Pelé tem mais coisa e é melhor. Desculpa. Fredão, eu acho que assim, quando a gente fala dos gols do Pelé, eu acho que tem coisas que a gente pode olhar com uma certa crítica, né? Por exemplo, o gol pela seleção militar do Brasil, ou, não sei, né? É um pouco complicado você contar isso numa estatística oficial. Gol por seleção paulista em torneio de seleções estaduais, pô, me falta aí até um pouco de conhecimento um pouco mais histórico do que eram esses torneios para, né, cravar, mas a princípio me parece um gol festivo, né, um gol de amistoso, que não sei o quão oficial tem isso, mas você desconsiderar gols em estaduais, por exemplo, é um desserviço à história, né? É você fechar, é até um eurocentrismo, né? Que a FIFA mantém em suas análises. Porque é muito fácil você falar que o campeonato estadual é irrelevante quando o campeonato estadual é disputado entre Barcelona e o Espanhol, que é a Copa da Catalunha. Eu entendo que ele é irrelevante quando você vai jogar um campeonato só entre de Paris, porque não tem um campeonato forte, não é historicamente forte. Você desconsiderar os estaduais num país como o Brasil, e eu acho que essa é a principal crítica que eu faço com as pessoas que desejam o fim desse campeonato, é você ignorar a própria formação do futebol brasileiro. Como você mesmo falou na sua análise, o Brasil é um país continental, imenso, é muito difícil você se deslocar no Brasil até hoje, né? Imagine na década de 60, na década de 50, que foi mais ou menos a época que o Pelé estava jogando mais no auge, era muito complicado. Então, você falar que o Campeonato Paulista não tinha importância, não tem importância, hoje é uma coisa, mas naquela época é completamente diferente. É só você lembrar que o Pelé jogava o campeonato estadual com jogadores do tamanho do Djalma Santos, jogava o campeonato estadual com o Ademir da Guia, né? Leônidas da Silva. Então, pô, pera lá, não é assim também. Eram os melhores jogadores do país naquele estado, naqueles times, jogando um campeonato que era o mais importante, e não só os estaduais, como o Rio São Paulo, que também é desconsiderado. Então, pô, num campeonato onde você junta os dois maiores estados em população e tradição de futebol para decidir um campeonato, e que acabam sendo os mais fortes do Brasil, pô, aquilo tem um peso muito maior à época. Não tem como desconsiderar isso numa análise. É um desserviço, é um eurocentrismo muito grande da FIFA, comparando o futebol brasileiro com o futebol europeu. Você ia falar alguma coisa, Fred? O Rio São Paulo era Pelé versus Garrincha, né? Só isso que tinha no Rio São Paulo. Exato, exato. Então, assim, você desconsiderar esse tipo de campeonato, cara, é muito tosco, é muito tosco. Eu acho que essa é a palavra. É uma falta de interesse em entender a condição da época. Eu não estou aqui fazendo uma defesa apaixonada ao Pelé. Acho que o Pelé, enquanto personagem, enquanto jogador, ele é realmente uma da história. A gente não precisa entrar nessa seara, mas ele, enquanto pessoa, tem várias críticas a ele. Inclusive, levanto uma delas no texto que a gente fez no Lendas dele, mas é inegável o tamanho dele, o peso dele para a história, e você criar um revisionismo em cima disso é muito tosco, né? É uma bobagem sem tamanho para mim. Acho que, como dito antes, os números do Cristiano Ronaldo são gritantes por si só, são históricos por si só, os feitos dele, nada vai apagar. Eu já o considero ele na mesa seleta, junto com o Pelé, junto com o Garrincha, junto com outros jogadores que marcaram o futebol historicamente. Eu tenho certeza que nós dois vamos falar para os nossos filhos no futuro que, pô, o Cristiano Ronaldo e o Messi eram os melhores que a gente viu jogar, que foram os caras que dominaram o futebol por 15, 16 anos seguidos, sabe? Isso nunca aconteceu na história do futebol. Então, eu acho que é desnecessário, um desserviço você fazer esse tipo de revisionismo. Eu entendo que existe aí até talvez um componente de passar o bastão, né? Passar a coroa. O Pelé foi o melhor da sua era e a gente está vendo o melhor dessa era, e aí até um pouco disso eu vejo na postagem que o Pelé faz no Instagram, parabenizando o Cristiano Ronaldo, falando dele, da carreira dele e tudo mais. Eu até vejo dessa maneira, mas você desconsiderar aí 500 gols que o Pelé fez,
eu acho uma bobagem sem tamanho. Não precisa disso para engrandecer a imagem de alguém que já é imenso dentro. Para mim, Cristiano Ronaldo é o maior da história de jogadores europeus, por tudo que ele alcançou, por tudo que ele conquistou. Acho que não é necessário aumentá-lo dessa maneira, diminuindo uma coisa que até então era inquestionável. Acho que a gente pode ter um vídeo só falando disso, se o Cristiano Ronaldo é o melhor jogador europeu da história, porque daí a gente vai trazer nomes como Cruyff, Beckenbauer, por aí vai para entrar essa discussão, vai ser uma discussão gostosa. Mas falando sobre o que você disse, eu acho que primeiro tem um aspecto cultural. Você pega, tipo, os países que jogam... Porque, assim, o futebol, teoricamente, é um esporte extremamente novo. Vai, beleza, ele começa na Inglaterra nos anos de 1800 e lá vai bolinha, mas ele começa a ser um esporte global, assim, um esporte que vários países praticam e tudo mais, no início dos anos 900, 1900. Então, se você for ver, o futebol tem um pouco mais, assim, o futebol como a gente conhece hoje, com vários times, competições, campeonatos nacionais, internacionais, os cacete, tem, tipo, um pouco mais de 100 anos. Então, é um esporte relativamente novo. A gente está no começo da história desse esporte maravilhoso, que nos encanta. E eu acho que a FIFA tem o problema do europeu, né? Que a gente brinca, né? Aí fugindo do futebol, que os Estados Unidos só enxergam o mundo como os Estados Unidos, né? Então, tem uma invasão no mundo. A invasão é só nos Estados Unidos, entendeu? Tipo, que nem nos filmes, que os caras acham que o mundo gira em torno do umbigo deles. Os europeus são meio assim. Porque se você pegar os maiores países do mundo, China, Estados Unidos e Canadá, eles começam a ter futebol mesmo, anos 80, por aí. Até então não era um esporte muito praticado. Antes até tinha, mas eles começaram a evoluir isso muito depois da Europa e da América do Sul. E para os europeus, eles têm dificuldade de entender o que é o futebol num país muito grande, que é no Brasil. Então, é difícil eles entender o que é um estadual, o que é um Rio-São Paulo, o que é um Sul-Minas. Então, tipo, eles não conseguem entender que isso são campeonatos importantes, que isso são campeonatos relevantes, não conseguem entender o contexto histórico deles, porque isso não existe na Europa. Não existe campeonato estadual na Europa, não existe regional, porque os países já são o tamanho dos nossos estados. Então, para eles é muito difícil antigamente entender isso e hoje é falta de vontade só. Então, eu vejo que também tem essa questão geográfica que eles têm muita dificuldade de saber, de conseguir entender o que é um paulista, por exemplo. Então, eu acho que passa por isso. Como você falou, uma outra época, então, que nem, beleza, gol por seleção paulista, gol pelo exército, ok, desconta lá. Mas não vai ser 500 gols, vai ser, tipo, sei lá, no máximo 100 reais, 100 reais, 100 gols que o Pelé fez assim. O resto, mano, é estadual e Rio-São Paulo que eles estão desconsiderando, que não tem que ser desconsiderado. E sobre os amistosos, que nem falou no vídeo que não existe, que nunca vai ser postado, os times, inclusive os europeus, eles não tinham um calendário o ano todo. Tinha muito jogador que jogava bola durante o período da temporada e fora da temporada, inclusive na Europa, fazia outra coisa, tinha outra profissão. Então era difícil você ter calendário para todo mundo por conta de deslocamento, organização. Tem a questão, né, que nem aqui no Brasil que dá para ter jogo no todo, lá tem a época de inverno, que principalmente no passado não tinha como jogar e tudo mais. Então, os amistosos não eram que nem hoje em dia, que é um jogo para você vender camisa e botar o time C para jogar. Para você fazer evento em Miami para dar nome para o seu time, com repercussão internacional. Era para os caras ganhar dinheiro. Então, ia ter Santos e Barcelona. O Barcelona é um time completo, querendo ganhar, porque o sustento dos caras era da bilheteria. Era da galera que ia ver o jogo. Então, eles iam com o time completo. E no documentário Netflix do Pelé, que eu acho muito mal feito, eu acho que eles exploraram muito mal a história do Pelé, a relevância deles. Eles recortaram um assunto que eles queriam abordar e ficaram muito presos neles. Eu acho que esse foi a falha do documentário Netflix. Acho que se quisesse falar do Pelé, primeiro teria que ser uma minissérie, segundo que eles teriam que abordar muitas outras coisas. Mas enfim, lá, toda vez que o Pelé chega para fazer um amistoso, um funk amistoso, em qualquer país, é um mar de gente, de repórter cobrindo. Então, assim, o Pelé jogar um amistoso tinha muita relevância. Era muito importante. Os amistosos tinham um peso diferente. Os amistosos serviam até para medir forças entre países. E sem contar que, tipo, fala que o Pelé jogou contra Pedreiro, contra
não sei o que lá, contra padeiro aqui. Primeiro que o futebol não era esse negócio, né? Futebol não gerava tanto dinheiro assim. Só craques, que nem Pelé, que só jogavam futebol. A grande maioria tinha duas profissões, que nem árbitro tem até hoje. Tem árbitro que apita a Copa do Mundo e tem duas profissões. Porque no Brasil, por exemplo, não é profissionalizado os caras ainda. Mas, enfim, acontece. Na época não gerava tanto dinheiro, então a galera tinha que fazer outras coisas para complementar a renda. Mas, enfim, como a gente já falou, jogando contra pedreiro, padeiro, leiteiro, o Pelé com esses padeiros aí ganhou 3 Copas do Mundo, porque os jogadores que ganharam a Copa do Mundo jogavam tudo no Brasil, não jogavam na Europa. E segundo, não existia, como eu falei, não era uma economia forte o futebol, não era um negócio que gerava bilhões. Então, não tinha essa de levar um jogador para a Europa. Era muito raro, era tipo que nem na época de, sei lá, de 34, que o Mussolini queria ganhar a Copa, daí trouxe um monte de jogadores que eram descendentes de italiano para jogar lá, mas tipo, era isso que acontecia. Não era comum um jogador ser vendido para fora. Não era algo normal. Então, os grandes jogadores brasileiros, na sua grande maioria, ficavam aqui no Brasil. Eles não saíam, eles faziam carreira nos times. Então, o futebol brasileiro era mais forte. Então, eu acho que assim, você simplesmente esquecer o contexto histórico, não tentar entender o que era o futebol naquela época, é você só ser burro, ser preguiçoso. Entendeu? Então, como a gente falou, o Cristiano Ronaldo, ele senta na mesma mesa dos melhores do mundo, não na ponta, quem senta na ponta é o Pelé, ele senta na lateral junto com outros jogadores, mas ele senta na mesa da primeira prateleira. E como a gente sabe, ele é o maior jogador português da história, bem fazendo história, vai continuar. O Cristiano Ronaldo ainda tem 3, 4 anos de carreira aí, se ele continuar aquele físico impecável, aquele físico que eu nunca vou ter na minha vida, nem se eu voltasse no tempo. Então, acho que assim, no lugar de a gente ficar querendo comparar e ficar querendo falar se foi melhor ou não, vamos só apreciar o cara, mano. Já o Messi chega nessa marca, deve ter a discussão de Messi e Cristiano Ronaldo de novo, quem foi melhor, quem chegou primeiro, e já tem um rival à altura dele para ficar fazendo essa comparação. Não precisa pegar o cara lá de 1960. Deixa o Pelé quieto, mano. O velhinho deixa o cara descansar. Tranquilo, deixa ele tomar a vacina dele, ficar sossegado, né? Pô, o cara parou de jogar bola faz 40 anos e 40 anos ficam querendo comparar ele, ver alguém que é melhor que ele. Não tem, cara. Aceita que dói menos. Coisa chata. E só queria falar que o Cristiano Ronaldo, antes de querer passar o Pelé, tem que passar o Túlio Maravilha. O Túlio Maravilha também tem 1000 gols. Meu Deus. Meu Deus. Sem comentários. Bem, acho que a gente falou bastante, conseguimos abordar bastante coisa aqui. Queria dar alguma consideração final antes da gente encerrar, cara? Se você chegou até essa parte do vídeo, comenta aí, Túlio Maravilha é melhor ou pior do que o Cristiano Ronaldo? Quem tem mais gols, Túlio Maravilha ou Cristiano Ronaldo? Comenta aí. Meu Deus, o Túlio Maravilha, ele conta gol até contra o amistoso do time do Interclasse do filho dele, pô. Tem nem como. Bola na rede se chama gol. Inclusive, o negócio do Jardel, a entrevista do Jardel, só um relato rapidamente. O Jardel falou que hoje, se ele jogasse hoje, ele valeria 160 milhões, porque ele fazia 50 gols por temporada. E os caras falaram, daí eu lembro que entrevistou e falou, mas cara, 160 milhões é muito dinheiro. É pouco time que ia conseguir te comprar, então. Ele falou, cara, pô, é caro. Grande Jardel, mano. Cara, por mais que o Jardel ele realmente faça o que ele fez história, principalmente em Portugal, no esporte, em tudo, há de se convir, eu acho que ele tá com uma bola muito levantada, né, cara? Rapaz do céu, nem o Lewandowski que faz gol dia sim, dia também, de qualquer jeito, vale tudo isso. Mas é isso. Obrigado por quem acompanhou até aqui. Curte aí as coisas, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, toda aquela ladainha que vocês estão mais do que acostumados. E é isso, pessoal. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.